A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23, que lemos assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha que verso maravilhoso que nos diz do tríplice ministério de Jesus. Jesus ensinava nas suas sinagogas, Jesus pregava o evangelho do reino e Jesus curava todas as enfermidades. Então Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Mas diz aqui, pregando o evangelho do reino, pregando o evangelho do reino. Quero falar no dia de hoje de 10 ações do evangelho. Primeira ação, pregando o evangelho. Devemos pregar o evangelho. Marcos 16:15 diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregando o evangelho. Mas não é, além de pregar, nós também devemos anunciar o evangelho. Às vezes parece palavras sinônimas, mas anunciar é uma coisa e pregar é outra. Vamos lá, Lucas capítulo de número 8, verso 1, lemos assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então Jesus tanto pregava quanto anunciava. Muitas vezes um anúncio é só uma pequena frase, já uma pregação é diferente. Então, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Vamos à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, versículo de número 16. Lemos: Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus. Olha que coisa interessante, podemos pregar o evangelho, podemos anunciar o evangelho e podemos ministrar o evangelho. O evangelho deve ser ministrado na vida das pessoas, ministrando o evangelho para que seja agradável a oferta do gentil, santificada pelo Espírito Santo. O evangelho não é só para ser pregado, deve ser anunciado, deve ser também ministrando, como Paulo fazia, ministrando o evangelho, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, ministrando o evangelho. Vamos a outra expressão ou ação do evangelho em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 18. Logo, que prêmio tenho, que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo. O evangelho é uma proposta. Paulo dizia: proponha e de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder do evangelho. Então podemos pregar o evangelho, podemos anunciar o evangelho, podemos ministrar o evangelho e podemos propor o evangelho. Pregando o evangelho, anunciando o evangelho, ministrando o evangelho, propondo o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, lemos assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho. Também vos notifico, irmãos, o evangelho. Aqui temos notificando o evangelho. Notificando o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Pregando o evangelho, anunciando o evangelho, ministrando o evangelho, propondo o evangelho, notificando o evangelho. Mas tem alguns que fazem uma coisa terrível com o evangelho. Vamos à carta aos Gálatas, capítulo 1,
versículo de número 7. Isso é uma coisa negativa, mas acontece. Diz assim Paulo: o qual não é outro, falando do evangelho, mas alguns que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, querem transtornar. Tem gente que transtorna o evangelho, muda num outro evangelho. E olha, isso já tinha lá na época de Paulo, imagine em nossos dias. Então, esse é negativo, transtornando o evangelho. Vamos lá, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, ministrando o evangelho, propondo o evangelho, notificando o evangelho. Agora, negativamente, transtornando o evangelho. Não queremos transtornar o evangelho, mas queremos que o evangelho transforme vidas e não seja transtornado. Vamos a Gálatas 2:2. Lemos Paulo falando aqui do evangelho. Ele diz: subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego. Expus o evangelho, expondo o evangelho. Expor o evangelho é importante. Aqui sugere uma mensagem expositiva, né? Expus o evangelho, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, ministrando o evangelho, propondo o evangelho, notificando o evangelho, transtornando o evangelho, expondo o evangelho. Vamos à carta também de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 2. 1 Tessalonicenses 2:2, lemos assim: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipe, como sabeis, tornamos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Falando o evangelho. Muitas vezes podemos falar do evangelho, que são ações similares, mas diferentes. Uma coisa é pregar, outra coisa é anunciar, outra coisa é falar. Então, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, ministrando o evangelho, propondo o evangelho, notificando o evangelho, transtornando o evangelho, isso é negativo. Expondo o evangelho, isso é positivo. Falando o evangelho. 1 Tessalonicenses, ainda 2, verso 8, lemos assim: nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos era muito queridos. Quisemos comunicar-vos, comunicando o evangelho. O evangelho foi feito para ser comunicado. Então, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, ministrando o evangelho, propondo o evangelho, notificando o evangelho, transtornando o evangelho negativo, expondo o evangelho, falando o evangelho, comunicando o evangelho. E para terminar, Efésios, capítulo de número 1, verso 13, lemos: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ouvindo o evangelho. 10 ações do evangelho: pregando o evangelho, anunciando o evangelho, ministrando o evangelho, propondo o evangelho, notificando o evangelho, transtornando o evangelho, cuidado, expondo o evangelho, falando o evangelho, comunicando o evangelho e, finalmente, ouvindo o evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você possa praticar essas ações, pregando, notificando, anunciando, falando, comunicando o evangelho, ouvindo o evangelho, tudo importante. A única coisa que não queremos é transtornar o evangelho. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Que Deus te abençoe. Amém e amém.